Olá, meus amigos, um grande abraço. Estamos de volta. Este é o Futebol em Rede para você, programa temático de segunda a sexta. Você pode participar, deve, não concorda ou concorda com o debate aqui? Vá no descritivo, ponha seu nome, sua opinião. A gente certamente vai lembrar de você aqui num próximo programa. Um detalhe importante: se você conhece o programa, conhece a gente, mande sempre recado. Gordo, não esquece de disparar o cronômetro. Mas, além disso, vocês têm que fazer o seguinte: vai lá, espalhe o programa, dá positivo, negativo, participe. E se não conhece o programa, está vendo agora, por favor, não perca tempo, vá lá e pum! Inscreva-se no programa, dê uma mãozinha para os velhinhos nessa idade, uma mão faz uma diferença enorme. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja a hora que for que você esteja acompanhando o programa. Vamos ao cumprimento para lá de educado de Luiz Carlos Quartarolo, e de quebra traz o tema do programa de hoje. Um abraço, Fábio Seródio, a todos vocês que estão nos vendo aqui no Futebol em Rede, aqui no YouTube. Olha, obrigado pela audiência. E se você não for inscrito, se inscreva, como já pediu aí, encarecidamente, o nosso grande Fábio Seródio. Clica no sininho. Estamos caminhando para 1.000 inscritos, precisamos realmente chegar a essa cifra, né? Deu uma patinada essa semana, mas nós vamos aumentando. Mas não fica falando nisso, que parece o milésimo gol do Pelé. Quando os caras começam a adiar, não, deixa rolar, deixa rolar. Você não vai mandar um abraço aí para o Fernando Silva, que fez comentários, inclusive? Um beijo para ele que sempre está participando do programa, sempre mandando Elogios. cumprimentos, elogios. Um beijo no seu coração, Fernando. Ele é muito generoso com a gente também. Obrigado, Fernando. Obrigado mesmo. Obrigado ao Camilo Quartarolo, que disse que está na empreitada para aumentar inscritos aqui, Vamos lá, aumentar a audiência. Camilo. Um abraço, Camilo e os cabeludos. Camilo e os cabeludos. Era uma peça aí, também vira o filme. Meu caro Fábio Seródio, final de semana chegando. Teremos, é claro, o Botafogo líder em campo, mas teremos o grande favorito da temporada, na minha opinião, que ainda não é líder do campeonato, mas que está brigando lá em cima, chama-se Sociedade Esportiva Palmeiras, que tem jogo fora de casa nesse fim de semana. E analisando mais ou menos a rodada, eu acho que é o melhor jogo da rodada, né? Vai chamar muita atenção. Tem bons jogos no fim de semana, mas esse jogo vale um destaque: Atlético Mineiro e Palmeiras. E daí, Seródio? É um belo jogo. Lembrando que o Palmeiras é o único invicto do Campeonato Brasileiro, ok? São 4 vitórias e 3 empates, 7 jogos. O Atlético Mineiro, em que pese não estar invicto, vem de 5 vitórias consecutivas, somando o Campeonato Brasileiro e Libertadores da América. Por isso, é um bom momento do Atlético Mineiro, um bom momento do Palmeiras. Tudo indica teremos um grande jogo. Aí a pergunta que não quer calar, Quartarolo. Tá bom, o Palmeiras eu também acho que é até favorito no jogo. Mas existe um tabu em questão. O Atlético Mineiro não vence o Palmeiras há 7 jogos. A última vitória foi no Brasileiro 2021, 14 de agosto, 2-0 no Mineirão. Gols do Jefferson Savarino. Ok? Yes. 2 gols dele. Bom, você acha que há condições do Cudê quebrar o tabu? Olha, eu fiz alguns jogos do Atlético, esses últimos que você citou, o time realmente melhorou, engrenou. A impressão que me dá à distância, e é só impressão, né, gente? Não é informação, que eu não estou lá. Mas pela vivência do futebol, é aquela situação, né, Seródio? O homem tinha que cair. O Cudê realmente, parece que a relação dele com o elenco não é das melhores. Mas não caiu. E ele não vai pedir demissão, porque ele não vai pagar uma cláusula milionária para deixar o Atlético. Tentaram negociar, ele falou: não, pode tirar a cláusula. A hora que foram tirar, ele não quis. Né? Então, se o Atlético não quiser mais o Cudê, tem que mandá-lo embora. E como diminui mês a mês a sua multa, o Atlético, na minha opinião, está esperando, a não ser que ele vire campeão de alguma coisa. E daí eu acho que muda um pouquinho a feição da situação. Então, o que eu acho que aconteceu? Os jogadores, você sabe que jogadores se reúnem de vez em quando, né? Se reúne na balada, se reúne na casa de alguém, se reúne no canto do vestiário. Eu acho que é um time forte, tem grandes jogadores, tem jogadores especiais, um elenco forte. Alguém deve ter dito assim, um dos líderes do elenco, um Hulk, talvez, um cara mais experiente, falou assim: gente, o homem não vai sair. Então vamos fazer o nosso jogo, vamos jogar. Não vai ter jeito, a gente também não pode ficar perdendo dinheiro e perdendo jogos. Qualidade tem.
E o Atlético voltou a ganhar. E é aquela coisa, né, que é pro forma, né? Vai lá, faz o gol, é Marcelinho Carioca e Vanderlei Luxemburgo. Faz o gol, abraça. Oh, como você é lindo, maravilhoso. A gente conhece bem essa história. A minha leitura à distância é essa. E o Atlético está jogando, porque se você olhar, é um time bem armadinho, tudo bem, mas não tem nada decepcional em termos de esquema tático. Mas tem um bom elenco. O É. único jogador que eu acho que destoa, e pelo menos destoou nos 2 últimos jogos desse meio-campo, é o Johan. Eu acho que é muito fraquinho para ser titular desse time do Atlético Mineiro. Mas, no geral, é um time muito forte e que vai fazer um grande jogo contra o Palmeiras, não tenho nenhuma dúvida. Mas, para mim, é difícil ganhar do Palmeiras. Olha, Quartarolo, com todo respeito ao Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro me parece aquela chamada lista telefônica. Você lembra das páginas amarelas? Lembro, lembro. Tem anúncio para tudo quanto é lado. É jogador estrangeiro, jogador chefinho, jogador que gosta de aparecer, super-herói. É cheio de atração o Atlético Mineiro. No entanto, Sim. até agora, independente de pôr o Cudê na roda ou não, o Atlético Mineiro não me convence. É um time que tem muitas limitações. Você vai falar assim, mas como, Serol? Você acabou de falar que é uma lista telefônica cheia de atrações? É, mas o conjunto ainda não é bom. Tem vários defeitos no Atlético Mineiro. Você fala do Johan, até acho um bom jogador. O problema é que o meio-campo do Atlético Mineiro foi mudado pelas mãos do Cudê. Um dos principais jogadores do meio-campo do Atlético Mineiro nos últimos tempos, o Alan, ex-Fluminense, está sendo negociado com o Flamengo. Pode ir, não vai. O E Atlético o faz Jair, que gosto. foi para o Vasco, né, Serão? O Jair já era. O Mas era Jair a dupla que funcionava. era, vai, era. Mas o Jair é um jogador mais lento, não é um jogador mais agressivo. O Alan é um jogador que distribui melhor jogo, tal, e aí o Cudê resolveu fazer o meio-campo dele. Com o meio-campo dele, o Atlético não teve momentos de oscilação muito grande, muito grande. Agora, parece que estão chegando a um acordo entre eles lá, o time está rendendo. Só que tem um outro problema: o estádio. O Mineirão é uma vergonha. O É um gramado no pasto. Mineirão é um pasto. Vão sofrer o Atlético Mineiro e vai sofrer o Palmeiras. Mas aí, Quartarolo, se o Atlético Mineiro, na minha visão, uma lista telefônica, o Palmeiras é praticamente, vai, um conjunto de anúncios espetaculares. O time do Palmeiras é um time bem armado, tem ótimos jogadores, jogadores que já estão sendo namorados pelo futebol europeu. Rafael Veiga é um. O Endrick, todos sabem, já foi vendido, mas não pode ser entregue, porque ele é pequenininho. Não Mas vi. logo, logo vão entregar esse menino. Quer dizer, o Palmeiras é um time formado e muito mais pronto para encarar uma disputa como essa. Acho difícil o Atlético Mineiro quebrar o tabu. Eu continuo achando o Palmeiras muito mais time do que o Atlético Mineiro. Em que pese o Atlético jogar em casa e conhecer todos os buracos do Mineirão. E o Palmeiras joga num gramado sintético, né, que teoricamente não tem defeito, né, e vai ser obrigado a jogar nesse pasto desgramado que é o Mineirão, e é lamentável, né? Houve um show lá, será que não conseguiu uma preservação maior do gramado? Tá horrível. O último jogo lá que a gente fez do Atlético Mineiro foi terrível. Até o próprio Atlético teve dificuldades, tanto é que contratou. Atlético e Cruzeiro vão jogar fora do Mineirão. Sim, mas o último jogo agora do Atlético foi lá e foi Libertadores, e que virou contra o Atlético Paranaense. Dava para notar tufos de grama fora do lugar, marcas de onde foi colocado algum palco, coisa parecida, e o Atlético, 2 dias antes, contratou, inclusive, engenheiros agrônomos, para tentar minimizar o problema, mas não dá para resolver a natureza em 2 dias. Se fosse sintético, até daria para dar uma ajeitada. E não deu. Você tem toda a razão. O gramado do Mineirão, que você conheceu tanto quanto eu, o antigo, os clubes reclamavam que a grama era muito alta e o jogo ficava mais lento. E os times de Minas costumavam jogar naquele gramado e levavam alguma vantagem, uma certa vantagem. Agora não. Agora o gramado é ruim para os dois. Os times de Minas estão reclamando e tem esse composto a mais. E você, já que você falou assim em lista telefônica, eu vou ser um pouquinho mais nobre, né? Eu vou comparar. O Atlético Mineiro é o guia de restaurante da Veja.
Ah, mas Mas o agora Palmeiras. mudou. Já o guia é tão pequeno que você nem fala em restaurante. Parece que é Não, Marmitex. espera aí, deixa eu Ah, chegar lá, Seródio. Deixa eu fazer meu comercial. Não derrube o seu companheiro, o seu companheiro gastronômico. O Atlético Mineiro, o Galo, é um galetinho, é um guia de restaurante da Veja. O Palmeiras é guia Michelin. Aí é diferente. Você gostou agora, senhor? Olha, vai, acertei. então tudo bem, vai. Se o for ter gastronomia, o meu não é. Ah, Parabéns, não tem é problema por isso que nenhum. eu sou gordo e você é magro. Tá É, vendo? é isso aí. Agora tem uma outra comparação que precisa ser feita. O Palmeiras está no olho do furacão. Por quê? Porque o time é bom, o time está fazendo uma ótima Libertadores da América, o time está montadinho, tem bons jogadores e tem um bom treinador. E o bom treinador, o Palmeiras, não vive com o CUDE na mão. Pelo Não. contrário, ele está distribuindo o CUDE dele para onde ele quiser. Ele vai ter alternativas. Por exemplo, a CBF não encontrou até agora um defunto para inaugurar o cemitério. Vai ter que resgatar. Nós avisamos aqui no programa, hein, que ia Avisamos. acontecer isso. Vamos ter que resgatar o Ramon Ele vai no, ficando, né, Seródio? Vai no ficando. meio. Vai ficando aí, vai Vai ficando. Ele ficando. é o Dirceu Borboleta do Dorico Paraguaçu. E aí, uma vaga de seleção brasileira, sempre vão lembrar o Abel. Sim. O Abel, que também é tido como a grande paixão da dona Leila. A dona Leila já disse aos quatro ventos que o Abel tem contrato até o fim de 2024, mas se ela for reeleita presidente, o contrato do Abel vai até dezembro de 2027. Ela quer prorrogar já. Ela tá na disputa. Ela não vai perder essa É parada. meu, é meu, é meu. E o pior, essa semana surgiu informação do L'Equipe, jornal francês, de que o Abel Ferreira seria um dos nomes que estão sendo cogitados para dirigir o Paris Saint-Germain na próxima temporada. Ô, Abel Ferreira, vem cá Vem depois. cá um bocadinho, um bocadinho. Deixa eu te dizer uma coisinha. O Abel, o Paris Saint-Germain, em que pese ter mais dinheiro que a Leila, está num processo de esvaziamento total. O Messi diz que vai bater asas, estão tentando jogar o Neymar na lata do lixo, e o Mbappé disse que não sabe se vai prorrogar o contrato. Yeah. Não sei se é tão tentador assim a oferta do Paris Saint-Germain, mas o que dizem é que o Abel Ferreira está ao lado de nomes como Mourinho, técnico da Roma, Thiago Motta, é aquele mesmo, que hoje é É. técnico do Bolonha, na Itália, e o Gadiardo, que é um dos maiores mistérios do futebol sul-americano. Ele deixou o River Plate dizendo que tinha um futuro programado e até agora nada. É um ano sabático. Está parecendo o Odorico Paraguaçu. Prometeu inaugurar o cemitério e nada de defunto. E aí, como o Abel é muito amigo do Luiz Campos, que é o diretor do Paris Saint-Germain, dizem até que o Luiz Campos que indicou o Palmeiras para o Abel Ferreira. Sim. Então, o Abel Ferreira passa a ser um nome fortíssimo, ora pois. Só que, confesso, Quartarolo, se eu tivesse na mesa 3 propostas de casamento, CBF, Palmeiras e Paris Saint-Germain, eu ficaria com a noiva que eu conheço, Quartarolo. Eu renovaria as alianças, né? Como é que Oh! faz? Vamos lá, vamos casar de novo, convida todo mundo. Já conheço os seus defeitos e suas virtudes. Já fica mais fácil. Eu também E concordo. agora com direito ao avião. Com dinheiro, é isso, isso, isso. Agora, eu acho que uma hora o Abel Ferreira vai voltar para a Europa. Acho que não será agora. Acho também, Serodi, apesar de tudo que você falou, primeiro que eu também concordo, acho que o Paris Saint-Germain já fez de tudo para ser campeão da Champions, ser campeão francês só para eles não serve mais, né? Então, é muito complicado e está perdendo jogadores importantes. Talvez até com um time um pouco pior consiga, né? Porque realmente o encontro estelar não deu certo, deu choque, tinha muito meteorito atrapalhando. Agora, dinheiro tem, o Life tem muito dinheiro, e mais do que isso, a Leila, há 2 meses, está falando em prorrogar o contrato do Abel Ferreira, e com justiça. O Abel Ferreira é um dos técnicos que está lá no panteão
dos maiores da história do Palmeiras e do futebol brasileiro. Por que não? Conquistou tudo e dirige um grande time, um time que o ajuda muito também, mas hoje a função dele é quase que de vice-presidente. O que ele falar está valendo, a lei acompanha. Então, ele manda lá tanto quanto a lei, vamos começar com dizer assim. Agora, É uma paixão avassaladora. Toda vez que falam em prorrogar o contrato, que ele começa a discutir, quando esse Luiz Campos entra para conversar, aparecem propostas da Europa. Você sabe como funciona o agente, né? Olha, vamos renovar com o Seródio, mas tem tal time que está querendo. Aí chama aquele amigo da imprensa, dá uma manchetinha aí. Tem gente que faz isso, eu nunca fiz. Um dia, um cara, mesmo no Palmeiras, chegou para mim e falou assim: você não pode anunciar na Jovem Pan aí que o Palmeiras está contratando o Branco, lateral esquerdo da Ponte Preta, que nunca jogou no Palmeiras. Eu falei assim, amigo, desculpa, mas eu não posso fazer isso. O Palmeiras não está contratando o Branco e não há essa informação aqui. Não, pô, para me dar uma ajuda, não sei o que ela quer dizer. Eu não dei a informação. Mas teve um jornal no dia seguinte que deu essa informação. Então, essas coisas acontecem. Não estou dizendo que isso aconteceu agora, mas a gente sabe como funciona. Isso são os bastidores da notícia. Toda vez que alguém importante começa a renovar, começa a fazer proposta, aquilo tudo. E o Marcelo Galhardo, eu acho que ele se enganou porque ele achou que ia dirigir o Barcelona. Mas o Barcelona acabou ficando com o Xavi, que deve continuar, campeão espanhol, aquela coisa toda, e o Real Madrid por não ganhar Champions, porque lá é assim, se você ganha a Liga e o adversário maior, que é Barcelona ou Real Madrid, no caso hoje o Real Madrid não ganha, já é um título. Você ganhou o campeonato local, que é forte, e o outro não ganhou nada. Então já é um título para você também. Então não se discute mais. E o Xavi vai continuar. Eu acho até que seria um bom nome para o PSG, embora eu acho que o Marcelo Galhardo esteja também no nível mais alto que possa dirigir qualquer time forte da Europa. E só falando do Palmeiras em relação ao Atlético, a grande vantagem do Palmeiras no futebol brasileiro, Seródio, é uma tese que desmente as nossas teses. Quando falo nossas, é da imprensa brasileira e até da imprensa internacional. Se você me perguntar qual time do Palmeiras vai jogar domingo no Mineirão, eu direi o Everton, Mike, Gomes, Luan, que está no lugar do Murilo contundido, e Piquerez, Zé Rafael, Menino e Veiga. Pela direita, o Arthur, que se adaptou totalmente ao time. No meio, joga o Rony e o Dudu pela esquerda. É um time que você tem do começo ao fim, na ponta da língua, um time entrosado. E daí vem aqueles que falam assim, não, tem que mudar, conforme o adversário. O entrosamento do Palmeiras está aí, todo mundo conhece o time, ô Cerotti. O Palmeiras é um time montado, completo. Sim. E outra, o que muda no Palmeiras é o sistema de jogo. Eles conseguem mudar com bola rolando o sistema de jogo. Parabéns ao Palmeiras, Abel, com o mesmo jogador. Isso é fantástico. O Palmeiras vai ganhar de todo mundo? Totalmente não. Mas o Palmeiras vai ser campeão do mundo? Provavelmente não. Que pergunta. Provavelmente não. Mas... Vamos voltar para a terra, volta para a terra. Mas que o Palmeiras é um time muito forte, merece respeito. Merece. Seródio, mas e o Atlético? Olha, o Atlético, em que pese a torcida do Atlético está alucinada, vem aí estádio, muita coisa está acontecendo, tudo envolvido em nuvens obscuras, mas tudo bem, vai. A conta vai chegar, viu, Seródio? Vamos acreditar que vai dar tudo certo, mas o Atlético ainda é um pintinho, não é um galo. Só quando o Hulk joga, daí melhora. O único problema é que o Atlético tem um super-herói, que é o Hulk. Se ele não bater pênalti, já ajuda. Mas o Paulinho está jogando muito. Aliás, o Paulinho é um jogador estranho. Seródio, o Paulinho ele é muito estranho. Ele é jogador Lulu Santos. Não, muito estranho. Não é assim, né, que eu queria dizer. O Paulinho é um jogador que você fica prestando atenção nele no jogo. Eu fiz vários jogos do Atlético Mineiro e a gente olha e fala, cadê o Paulinho? O Paulinho não está em campo. De repente, ele aparece e faz 1 ou 2 gols. Ele é o artilheiro do Atlético Mineiro mais que o Hulk nesse momento. Sim. E no último jogo, ele decidiu o jogo sem participar do jogo. Ele fez os 2 gols. Ele é assim. O Vargas, que está na reserva dele, o chileno, também é meio assim. Um jogador transparente, que você olha, não vê, mas ele está sempre lá. Esse tipo de jogador você tem que prestar atenção, é o chamado jogador especial, né? E ele está jogando muito. Agora, você mesmo no início falou, o meio-campo do Atlético mudou. O meio-campo do ano passado era mais confiável. O Nacho Fernandes foi embora, era um grande jogador.
os dois volantes estavam entrosados, ou seja, tudo isso mudou. O ataque também mudou. O Pavon está jogando agora, está até jogando bem, mas demorou para pegar no Mas não break, é né? nem um terço do Pavão do Boca, viu? Não, não, não. Longe, 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 longe. O Nem um Hulk está se terço. matando, está jogando bem, mas está faltando coisa também. Mas também não é o mesmo Hulk da época do Cuca. E perderam o Keno, que para mim era um jogador de suma importância pelo lado esquerdo, que o Atlético deixou embora também. Bom, acho, e tudo na minha opinião, o tabu permanece e o Palmeiras não sai do Mineirão com derrota. A minha opinião. Esse é o meu palpite também. Tomara, vai, consigam me surpreender. Aliás, ultimamente estão me surpreendendo demais. Ai, Verdade. cada dia uma surpresa. Cada vez que eu olho a tabela, um fala assim: morremos no outro dia. Não morremos mais. Não, ainda dá, Não, ainda, ainda dá, ainda dá. ainda dá. Tem um nosso. Olha, Quartarolo, o futebol brasileiro anda fazendo mais conta que Pitágoras na Grécia. Olha, do jeito que nós somos, vamos esculhambar o Pitágoras também. O Cateto lá, hipotenusa, vão para o saco. Um beijo para todo mundo aí, Quartarolo. Um abraço, gente. Bom, 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 bom. Um ótimo fim de semana para todos vocês. Bom futebol. E é claro que segunda-feira estaremos aqui discutindo o reflexo, a repercussão da rodada e de muitos jogos. Não se esqueça de se inscrever no canal. Entra aí, clique. Se você está inscrito, obrigado eternamente, de coração. Mas espalhe o programa para todo mundo aí que a gente agradece. Um beijo, Serode. Bom final de semana para você. Um beijo, fica uma promessa no ar. Se ninguém cair no final de semana, talvez na segunda-feira vamos discutir aqui o papiro que o Ramon Menezes vai ler em nome da CBF, com o nome dos jogadores que irão enfrentar as fortes seleções de Guiné e Senegal. Oh. Um beijo para todos vocês. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau! Tchau!